Deus abençoe. Glória a Deus. Teve um vaso aqui que mandou mensagem no particular que não vai conseguir participar porque teve um pequeno incidente. Não é acidente, é incidente, imprevisto. Mas está justificado aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Espera aí que eu vou fechar aquela porta ali. Os irmãos, espera só um pouquinho. Estou de volta, estou de volta. Então vamos lá, queridos. Hoje nós vamos falar, quem está animado aí nesse calor abençoado? A glória. Hoje nós vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. Hoje Bonito? Ou fita? alguém deve estar com o fone que não está pausado. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? O que é Armagedon? Quais os propósitos da Batalha do Armagedon? Lembrando aos irmãos que na segunda passada nós falamos sobre a vinda de Jesus em glória. E na vinda de Jesus em glória, nós deixamos aqui alguns propósitos. E um desses propósitos da vinda de Jesus em glória era justamente esse assunto que nós vamos falar hoje, que é remir Israel, dar livramento a Israel, porque vai ter um exército grande e poderoso. Quando fala exército grande e poderoso, não é o exército de uma nação só, mas são vários exércitos que o anticristo juntou na terra para lutar contra Israel. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre Armagedon. Apocalipse capítulo 16, se você tiver a Bíblia impressa, no tablet, no smartphone, enfim, deixa Deus te usar e acompanhe a leitura conosco. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 16. Eu vou ler o 15 também e vou ler o 16. Diz assim: E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Aí o versículo 16 diz assim: E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon. Bom, eu queria aqui até pontuar algo. O versículo de número 15, que diz assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Esse venho como ladrão aqui não é para o arrebatamento da igreja, tá bom? Não é para o arrebatamento da igreja, aqui já aconteceu o arrebatamento da igreja. Isso aqui o Senhor está fazendo um alerta justamente para aqueles que atravessarão pelo período da grande tribulação. Nós sabemos que, como Israel, para Israel o Messias ainda não veio, então não tem como chegar no céu sem aceitar Cristo como Salvador. Os irmãos concordam assim? Então, por exemplo, pastor, mas os judeus estão lá, os judeus é a nação eleita, sim, mas eles rejeitaram o Messias e a igreja aceitou o Messias. Glória a Deus. Então, uma explicação básica aqui só para a gente entender. Irmãos, tem muita gente entrando aí agora. Irmãos, o que é a missionária Raquel Lima, a missionária Cláudia, diácono Ricardo aí, Leda, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O que é Armagedon? Vamos lá, a pergunta que não quer calar. Pastor Renilson, o que é Armagedon? Irmãos, Armagedon é uma planície. Porque você pode ficar se perguntando, isso deve ser figurado na Bíblia, né? Será que realmente existe esse lugar? Não. Existe sim, como diz aqui em Apocalipse capítulo 16, diz assim,
e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É uma planície lá em Israel, que significa Vale do Meguido ou Vale do Megido, deixando claro que essa batalha que terá lá, que é a Batalha do Armagedon, é onde Cristo guerreia, onde Cristo peleja, e a igreja vai estar do seu lado, mas a igreja não precisa lutar, não precisa guerrear, a igreja já foi arrebatada, já está com o corpo glorificado. Aí é o período da parousia que Cristo desce para se assentar no trono em Jerusalém, e a partir de Jerusalém ter o reino milenial dos 1000 anos. E dessa grande batalha aqui, que é chamado Dia do Senhor, que as pessoas confundem Dia do Senhor com arrebatamento, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dia do Senhor quer dizer um dia de guerra, um dia de luta, um dia de batalha, um dia que começa triste para Israel, mas depois as coisas têm um desfecho completamente diferente, porque é justamente o dia que o próprio Jesus vem para dar livramento a Israel diante daquela grande batalha. Então, Armagedon, Vale do Megido ou Vale do Meguido. Eu tenho certeza que no final da aula o bispo vai entrar, com certeza ele viu a planície, ele viu o campo aberto, né? E eu queria deixar claro para os irmãos que não será essa batalha do Armagedon que vai inaugurar esse lugar. Biblicamente, esse lugar já é um lugar, digamos assim, forjado. Sabe quando aquela região ali já carrega algo assim sobrenatural de batalha, de guerra ali naquele ambiente? Então, biblicamente, já houve outras batalhas e outras guerras naquele lugar. Por exemplo, por exemplo, foi nesse lugar né, que Gideão venceu os midianitas. Quem aqui não conhece a história de Gideão, capítulo 7 do livro de Juízes? Foi lá, foi lá no Vale do Meguido que Gideão venceu os midianitas, né? Que na verdade só ficou no final de 10.000, só restaram 300 e Deus deu vitória a Gideão, né? E o povo gritava pelo Senhor por Gideão. Foi nesse lugar também que Débora e Baraque derrotou os cananeus, Juízes capítulo 4 e Juízes capítulo 5. Foi nesse lugar, nessa planície do Armagedon, nessa planície do Meguido ou do Megido, que Débora e Baraque venceram os cananeus. Agora também não tiveram só vitórias do povo de Deus nesse lugar. Houve também situação triste como a de Saul. Saul também morre nessa planície diante dos filisteus. Saul também morre nesse campo, nesse vale, né? Então, tem algumas histórias tristes, eu não vou elencar todas agora, para nós ganharmos tempo, que eu quero que a nossa aula hoje seja bastante resumida. Eu sei que está esse calor, teve irmãos aí que chegou em casa, não teve nem tempo de tomar um banho ainda, para não perder o estudo, já estão aqui, já entraram aqui, estão aqui online com a gente. Então, para nós ganharmos tempo, eu quero ser breve hoje, usar também da consciência, do bom senso. Um calor desse aí, a pessoa chega em casa, a primeira coisa que quer fazer é tomar um banho. Então, assim, para vocês perceberem, então, nessa planície, ou nesse Vale do Meguido, já houve outras batalhas, mas será o palco da grande batalha, de uma batalha jamais vista. E pasmem quem estiver me ouvindo agora, porque eu vou ler um versículo aqui e vocês irão perceber agora a dimensão dessa batalha, né? Eu quero ler Apocalipse capítulo 9, 16. Se você tiver a Bíblia, por favor, acompanhe, anote o texto, porque isso depois vai fazer uma grande diferença. Apocalipse capítulo 9 e versículo de número 16 diz assim: olha que coisa interessante, irmãos. Apocalipse 9, 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu vou ler de novo, eu não li errado, se você quiser, você acompanha na sua Bíblia. E o número dos exércitos dos cavaleiros
era de 200 milhões. E João disse assim, e ouvi o número deles. É como se João estivesse dizendo assim, eu não só sei o número, como que João estivesse descrevendo a pisada desse grande exército. Pastor, mas que exército é esse? Esse exército vem só? Esse exército é só uma nação? Não, não tem como juntar 200 milhões de uma nação só. Um exército, nenhuma nação tem 200 milhões de soldados, né? Então, aqui está a prova clara que várias nações, como já tem acontecido agora, se juntarão nesse dia para pelejar, para guerrear contra Israel. E é aí que Cristo entra em ação, no dia da grande batalha. Antes, porém, eu queria abrir um parênteses aqui para dizer para você: Israel tem sido, durante toda a sua história, Israel tem sido perseguido, Israel tem sido bombardeado. E eu quero só dizer uma coisa para a igreja aqui. A única explicação para Israel estar de pé, Jerusalém estar de pé, só tem uma explicação, é porque Deus guarda aquele lugar. É porque Deus guarda aquele lugar, porque não é o maior país, pelo contrário, é um país pequeno. O bispo às vezes está pregando lá, fala. Quando chegou lá em Jerusalém, não tem prédios imponentes. Agora os mais inteligentes estão lá. Os judeus são muito inteligentes. Deus deu sabedoria. Eles desenvolveram tanta coisa que o pessoal tenta jogar míssil lá. Eles criaram algo lá que desvia os mísseis. O próprio Deus também pôs suas mãos. Então eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que essa fúria contra Israel, isso não é algo só humano. Isso vem por trás dos governos humanos, digamos assim, está o agir de Satanás para destruir a nação. Né? Primeiro, lá atrás, é claro de tudo, é porque Satanás sabia que era de Israel que viria o Messias, aquele que depois esmagaria a sua cabeça. Então, há muito tempo o diabo usa os seus adeptos para perseguir, bombardear, tentar de todas as formas destruir Israel e Jerusalém. Mas o Deus que guarda Israel é o mesmo Deus que protege a igreja, no nome de Jesus. Agora, seguindo aqui no nosso estudo, eu já disse para os irmãos que em Apocalipse capítulo 9, versículo 16, diz que o número desse exército era de 200 milhões. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa, porque essa grande batalha do Armagedon, ela tem um tríplice, digamos assim, um tríplice propósito. São três propósitos. Tem um propósito do diabo, tem um propósito humano e tem um propósito divino. E eu vou te explicar. Pastor, como que pode ter, numa batalha só, ter a mão do diabo, ter a mente humana e ter também, de uma certa forma, o agir de Deus nesse lugar? Eu vou te explicar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o diabo, porque de uma certa forma, ele tem uma fúria muito grande com Israel, então nesse dia ele diz assim, ajunto todas as nações e vou para lá e, de uma vez por toda, vou varrer essa nação. E eu vou ler um texto com vocês aqui, que diz que ele tem pressa porque ele sabe que o tempo dele está acabando, né? Ele sabe que o tempo dele está acabando. Olha que coisa interessante. Agora você vai perguntar assim para mim, pastor, mas por que tem propósito humano? Sabe por quê? Porque o anticristo, a igreja precisa abrir a visão para entender. O anticristo não é o diabo. O anticristo é um homem poderoso, possesso pelo diabo. Então, um homem em si normal, ele já tem uma grande vaidade. Agora, imagine, né, muito poderoso, muito conhecido, endemoniado. Então, é claro que ele vai querer liderar um grande exército, ele vai querer dizer que ele teve a força de juntar o maior exército da Terra. Então, está tudo conspirando para um ambiente, para um dia dessa batalha. Pastor, e onde entra o projeto de Deus aí, o propósito de Deus nessa batalha?
É porque Deus, nesse dia, ele vingará, irmãos, todos os inimigos de Israel. Todos os inimigos de Israel serão vingados nesse dia. E outra coisa, nesse dia, aqueles que se opõem a Cristo, a Jesus, à igreja e a Israel, vão se declarar. E na hora que se declarar, olha para os irmãos entender, já passou o arrebatamento da igreja, já passou a grande tribulação, agora Cristo vai decidir quem entra no milênio ou não. Então, é aquela batalha, assim, aquela batalha final para dizer assim, olha, aqui já não há mais chance. Então, Cristo, o próprio Jesus, ele, nesse dia, Cristo vai, é a ira do Cordeiro, é a ira do Cordeiro. Cristo vai botar o diabo no lugar que ele merece, e Cristo vai botar os inimigos de Israel também no lugar que eles merecem. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus, que na verdade eu queria, como eu destaquei os 3 propósitos, né? Por exemplo, propósito maligno, né? Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Olha o que diz Apocalipse 12, 12. Eu vou pedir que você acompanhe, porque às vezes a gente fica pedindo para os irmãos ler, e às vezes os irmãos não estão com muita disponibilidade. Inclusive a missionária Raquel até falou para mim no domingo, ô pastor, eu queria ler, mas eu estava apertando no lugar errado. Depois a minha filha foi me orientando, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz assim: pelo que alegrai-vos, olha que versículo. Você não pode esquecer desse versículo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Eu vou ler de novo para você entender esse versículo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quer dizer, a Bíblia está dizendo assim, para quem estiver no céu, para quem já foi arrebatado, para quem está com Cristo, estão guardados. Agora, olha aí. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Essa última parte aqui que eu quero que a igreja entenda. Sabendo que já tem pouco tempo. Sabendo que já tem pouco tempo. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Acho que sim. Eu acho que deu algum. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem aí, né? Glória a Deus. Olha aí, o versículo de número 12. Sabendo que já tem pouco tempo. Irmãos, isso aqui é muito sério. O diabo vem com grande ira para matar o máximo de pessoas que ele conseguir, porque ele sabe que quando Jesus vem para o dia dessa batalha, que é a vinda de Jesus em glória, que nós falamos na semana passada, ele sabe que ele vai ser amarrado por 1000 anos. E por que o diabo sabe? Porque o diabo conhece a Bíblia. O diabo sabe as profecias. Os irmãos esqueceram que ele veio de lá, do céu, né? Mas ele conhece a palavra, e muito bem. Então ele sabe que ele tem pouco tempo aqui, porque logo vai acontecer o quê? O período do reino milenial e ele será amarrado. Então o texto diz assim, o versículo 12 do capítulo 12. Sabendo que já tem pouco tempo. Ele diz assim, o diabo, então o diabo pensa, se tem pouco tempo, então o máximo de pessoas que eu conseguir matar, arrastar, eu vou fazer isso. Porque o diabo pensa e age dessa forma. Agora o Pastor, versículo, sim, bispo. meu pastor, é só uma observação, porque o senhor falou lá atrás sobre a questão do Vale de Megido. Essa foto aí, aonde eu estou aí com o pastor Marcos, não sei se a igreja está vendo, atrás da gente aí, bem atrás, é o Vale de Megido, que é o Megido. É esse vale todo, essa dimensão toda aí que o senhor está vendo aí atrás. Não sei se o senhor está dando para ver aí pelas imagens. Aí atrás, esse vale todo aí atrás da gente Sim. é o E vale. é só a gente trocar a tela um pouco aqui e para o lado esquerdo, os irmãos que não estiver conseguindo ver, já dá para ver claramente. É.
que aí vai ver aí todo o vale que eles no hebraico, acho que no hebraico e no grego, ele diz, chama vale de Migdá, né? Sim, sim. O vale de Migdá. Aí tá vendo embaixo aí tem as letras no hebraico, né? Aí tem o Monte Tabor, tá aí nessa região, Monte Tabor. Tem o Vale de Jeri. Aí em cima, onde eu tô aí, nesse momento com ele aí foi o monte onde Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Então, embaixo, que é o Vale de Meguido. Então, Elias ia para o monte e o Vale de Meguido ficava abaixo do monte, né? Então, esse Vale de Meguido aí é uma planície que, quando você olha dali, você se perde, não tem fim. E é ali onde o senhor está, é aí onde o senhor está falando aí sobre a batalha do Armagedon, né? Então, tá. Justamente é nesse cenário aí que vai acontecer, como o senhor fala dos canhões, que vai estar apontando para o Cristo se reunindo todo, vai ser nesse vale aí. E é grande, a gente perde na visão, a planície é tudo plano. Olhando assim, tá bem defocado um pouco, mas eu tenho essa imagem um pouco mais clara. Em outros momentos eu posso mostrar para os irmãos, mas é uma dimensão que não tem fim. Pastor, desculpa interferir aí a aula, é só para mostrar aí com imagem para os irmãos perceberem. Bispo, não, pelo contrário, não precisa pedir desculpa, pelo contrário, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom porque a gente está falando de um assunto muito sério e é bom porque isso dá veracidade, dá mais credibilidade e os irmãos, eu sei que os irmãos estão crendo no estudo, naquilo que está sendo falado, mas o senhor fala assim, o senhor entra aqui na live e diz assim, pastor, eu tive lá, eu tirei a foto nesse lugar. Então é por isso que eu quero reforçar aqui que a Batalha do Armagedon é algo literal que de fato vai acontecer. Tá, o bispo e o pastor Marcos aí tiraram a foto e o bispo mesmo já falou que se você olhar, perde de vista a planície inteira, né? Que é onde ocorrerá essa grande batalha. Então, bispo, Deus abençoe, bem colocado aí, bem colocado mesmo, bem colocado. Eu acredito que um dia, né? Eu acredito que um dia o senhor pode até marcar um dia, né? Estou dando essa ideia agora, veio aqui na minha mente, o senhor marcar um dia para estar compartilhando mais da sua viagem a Israel com a igreja, pega as fotos, coloca no retroprojetor e, de uma certa forma, o senhor vai ilustrando, pode ser uma pregação ilustrada justamente nos lugares proféticos, como o Vale do Meguido, do Túmulo de Jesus e outras coisas, né? Então, assim, Amém, bem pastor. colocado. Amém. Boa ideia. Gostei da ideia. E tem muita coisa que às vezes a gente até ouve nas pregações, né? Que na verdade, de fato, quando você vai lá, alguns, né, acaba saindo desse contexto, né, do que é certo. Porque quando você chega lá, que vocês pegam um guia que realmente conhece, estuda a Bíblia, como tem um caso lá, acho que o camarada é até baiano, mora lá, acha mais de 40 anos, e ele estudou em Israel, se formou e ficou por lá mesmo, e ele dá uma explicação muito bem ali do Monte da Caveira, dali do lugar onde Jesus ressuscitou. Ele traz uma explicação muito boa. E outros, e como a questão de Herodes também, a matança daquelas crianças. Então, o senhor me trouxe uma ideia muito boa e eu vou preparar essas fotos. Quem sabe nas próximas aulas a gente pode fazer um tour aí virtual nos lugares onde a gente foi. Em Israel é bom que já vive aí os irmãos a expectativa para em breve cada um estar lá vendo pessoalmente. Amém. Eu creio que vai ser benção. Creio que vai ser benção. Em nome de Jesus. Queridos, então, a gente parou aqui no versículo 17. Na verdade, a gente parou no versículo de número 12. Agora, olha o versículo 17, que coisa impressionante, irmãos. Irmãos, o Apocalipse é um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Olha o versículo 17, que é que diz no capítulo 12. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vou ler de novo.
E o dragão é o diabo, irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? A mulher não é a igreja. Porque nesse período aqui a igreja foi arrebatada. Então quem é a mulher, pastor? A mulher aqui é Israel. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ou seja, olha que coisa impressionante. Guerra ao resto da semente, porque muita gente, nesses dias, para outros países, vão se refugiar em outros lugares. A Bíblia diz que muitos fugirão para os montes. As mulheres serão forçadas nesses dias, violentadas. Então, assim, vai ser uma. Israel vai sofrer, mas também será o último sofrimento da nação. Porque depois disso, quando o nosso rei chegar e botar o pé no Monte das Oliveiras e dizer assim: o comando agora está na minha mão, Israel nunca mais será oprimido por nenhum inimigo, né? Então, eu vou ler de novo o versículo 17 do capítulo 12. E o dragão irou-se contra a mulher é Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem ficou em Jerusalém, quer dizer, já fugiu gente para os montes, gente de todos os países sendo refugiado, e quem não conseguiu fugir, ele saiu para fazer guerra ao resto da semente, ou seja, para as pessoas que ficaram cercadas ali em Jerusalém, né? Ficaram cercadas em Jerusalém. Então será de fato um período muito triste, porque Israel atravessa a grande tribulação inteira, e no final da grande tribulação ainda tem essa guerra chamada Batalha do Armagedon. Versículo de número. Agora, o capítulo 16, o versículo 13 e 14 diz assim: e faz grandes sinais de maneira que até fogo. Peraí. Não, eu acho que eu estou errado aqui. Espera aí, viu? Eu acho que eu estou errado. Espera aí que eu vou ler agora o versículo. Ah, tá. Ah, tá. Na verdade, ainda é o capítulo, ainda é o capítulo 12. Agora o versículo 16, que diz assim: e a terra ajudou a mulher. Olha aí que coisa interessante. Vamos. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. Ou seja, Israel vai ter muito apoio. Lembra que na aula passada eu falei daquela parte que Jesus aparta o bode das ovelhas, os bodes das ovelhas, e eu disse que as ovelhas ali são as nações, que justamente ajudou Israel, por quê? Porque terão muitos refugiados. Israel, a maioria dos moradores de Jerusalém, quando vê que o cerco está se fechando, eles procurarão ir para outros países. E os teólogos, os estudiosos dizem que principalmente Brasil e Estados Unidos serão os dois países que mais ajudarão Israel nesse dia, nesse período, né? Então, assim, para os irmãos perceber que coisa interessante, interessante. Agora, na verdade, eu achei o texto aqui que eu estou querendo ler, né? Capítulo 16, o versículo 13, para os irmãos perceber aqui que o diabo tem um poder terrível de reunir os reis. O diabo não vai chegar de uma nação para convencer os pequenos. Eu falo pequenos no sentido de pessoas que não têm influência. O diabo vai chegar nesse período incorporado no anticristo, e eles ganharão primeiro a confiança dos governantes, e os governantes sancionam as leis para seguir o anticristo. Olha o que diz o capítulo 16 e o versículo 13 aqui, para os irmãos terem uma ideia. Capítulo 16, versículo 13 e o 14. Ó. E da boca do dragão, da boca do diabo, e da boca da besta, que é o anticristo, né? O falso profeta e o anticristo. E da boca do falso profeta, então quer dizer aqui que está o diabo, está o anticristo e está o falso profeta, só para enganar as pessoas nesse período. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Agora, qual a finalidade desses 3 espíritos malignos? Bora ler o 14?
porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. O diabo vai curar nesse período. O diabo vai curar nesse período, o diabo vai ressuscitar nesse período. O diabo vai fazer muita coisa para as pessoas acreditarem que de fato aquilo é Deus. Olha o quanto o inimigo nesse período ele vai investir, porque nós lemos nos textos anteriores aqui no estudo hoje mesmo, que o diabo sabe que tem pouco tempo, então ele vai agir rápido, com muita pressa e com muita sagacidade para enganar o máximo de pessoas. Aí, terminando o versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, quer dizer que o diabo, ele usa o falso profeta e o anticristo como um líder poderoso, o falso profeta operando sinais, e é o diabo que está usando o falso profeta, para convencer os reis, para a partir de... Quando fala reis aqui, é governantes, é presidentes, é primeiro-ministro, sabe? Que eu acho que hoje, que eu me lembro aqui, lugar que tem rei, por exemplo, hoje é na Espanha, eu não me lembro de outro lugar que ainda tem rei, outros lugares tem primeiro-ministro, né? Presidente, essa coisa toda aí. Então, na verdade, a Bíblia diz que são 3 espíritos malignos, como rãs, para justamente enganar os governantes e os governantes enganar os subordinados. Olha como o diabo é astuto. E esse período aqui, eu gostaria de lembrar mais uma vez que nesse período a igreja do Senhor Jesus estará com Cristo. Nesse período aqui mesmo, a igreja está com Cristo nas bodas e já está descendo. Por isso que João diz: e vi a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. E tem outro texto que diz assim: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus é na terra? Não. O tabernáculo de Deus é no céu, Jerusalém. Aí João vai e confirma a visão. Eis que vi a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Por quê? Porque é o período da parousia que Cristo está descendo com a igreja, com os anjos, que significa a chegada de um reino povoado, que é quando Cristo justamente desce, que Israel está em grande aflição. Cristo, digamos assim, Cristo quando chega, ele chega para governar, para consertar tudo que está errado. Por isso que eu queria até abrir um parênteses aqui, como hoje não é aula de arrebatamento, é outra aula, mas eu queria abrir um parênteses aqui para dizer para você uma coisa. Põe na sua cabeça, vê se você não consegue esquecer. A igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja ser arrebatada, começa a grande tribulação. No céu ou nos ares, a igreja já é galardoada, certo? Depois que a igreja receber as recompensas, os lauréis de Deus, as premiações, tudo aquilo que você tiver direito de receber, a igreja entra nas bodas do Cordeiro, né? Que é o casamento de Cristo com a sua amada, que é a igreja, e ficamos com Cristo 7 anos. Nesse período, está tendo a grande tribulação aqui na Terra. Então, a igreja está guardada nesse período. Quando o fim dos 7 anos, a igreja volta com Cristo para implantar o reino milenial. Por que eu gosto sempre de bater nessa tecla? Para ver se você consegue memorizar a sequência cronológica das coisas que acontecerão. Então, no final dos 7 anos, que Cristo já entrou nas bodas, né, já saiu das bodas com a igreja, ele desce com a igreja e os anjos para vir implantar o reino milenial. Aí, nesse dia, tem a Batalha do Armagedon, que é o assunto de hoje. Nesse mesmo período, né? Tem a Batalha do Armagedon. Nesse mesmo período, ele vai julgar, vai ter o julgamento das nações para decidir quem é bode e quem é ovelha. Nesse mesmo período, ele vai julgar e decidir quem vai entrar no milênio. Pastor, mas o senhor falou que nesse período aí vai ter salvação, vai ter salvação para quem não aceitou o carimbo da besta. Pois é, quem não aceitou o carimbo da besta, com certeza vai morrer, porque não vai poder comprar, não vai poder vender, vai ser perseguido, todo mundo vai dizer aquele dali, né? Aquele dali
não entrou no sistema. Então, o que acontece? Essa pessoa vai morrer como mártir. E quando Cristo vier em sua glória, junto com os anjos e a igreja, o primeiro, foi isso que nós estudamos semana passada, o primeiro evento que acontece é Cristo ressuscitar os mártires que morreu na grande tribulação. Amém? Parece, é muito assunto, é muita informação, é muita coisa, mas eu vou falando para ver se você consegue mais ou menos memorizar. Vamos abrir outro texto? Vamos abrir outro texto aqui, e o horário já foi embora. Olha aí o que eu falei. Vamos abrir aqui outro texto, Daniel capítulo 9, versículo 27. Será que alguém conhece esse texto aí? Daniel capítulo 9. Daniel, irmãos, é o Apocalipse do Velho Testamento. É um livro também de muita revelação para o futuro. Daniel capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz. E ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Grava isso. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem aqui? O anticristo. O anticristo. Na verdade, é o diabo usando justamente o anticristo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das habitações irá assolar. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Deixa eu escrever para você aqui, deixa sua mente mais clara nesse versículo que agora nós acabamos de ler. Está acontecendo o período da grande tribulação. Na grande tribulação haverá duas partes. Quando a Bíblia diz assim, que ele faz o concerto e da metade da semana ele quebra o concerto, aqui na verdade são semanas de anos, que são as 70 semanas de Daniel, que é assunto para outro dia. Então, quando diz que ele quebrou o pacto na metade da semana, sabe por quê? Porque o diabo ele consegue enganar Israel, se assenta no trono em Israel, dizendo que é o Messias, se auto-titulando o Messias. Israel, como não aceitou o Messias verdadeiro, Israel ainda será enganado nesse período da grande tribulação. Só que o diabo não pode ficar tocando sagrado. Olha que coisa impressionante. O diabo, como ele não pode ficar tocando naquilo que é sagrado, durante um tempo, ele consegue ficar no templo e o povo adorando, pensando que está adorando Deus verdadeiro. Nesse período, que é a primeira metade da semana, o diabo, o anticristo, o falso profeta, eles vão tentar fazer um governo de paz ao máximo para enganar. Depois, quando ele conseguir levar muitas pessoas para o lado dele, aí é quando diz assim, na metade da semana ele quebra o pacto. Na metade da semana quer dizer, nos primeiros 3 anos e meio, é a metade da semana, que são 7 anos de tribulação. Então, no meio, ele fica falsamente bonzinho. Depois de 3 anos e meio, ele começa a dar as caras. E eu vou ler o versículo de novo para você entender agora o que eu te expliquei. Então, vamos lá. Aqui, na verdade, é uma semana de anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, ele vem recebendo as coisas que, na verdade, é para Deus. Os judeus estão sendo enganados, pensando que está levando as coisas para o Deus verdadeiro, para o Jesus verdadeiro. Só que o anticristo é que está enganando as pessoas nesse período. Mas como o diabo não consegue ficar tocando nas coisas que é sagrado, na metade da semana ele quebra o pacto, ele se revela realmente que ele é o diabo. E aí o que acontece? Aí começa a matança, aí começa a perseguição terrível, aí começa, Israel sofre muito, irmãos. Tem muita coisa para a gente, é muita informação, é muita coisa para a gente falar no mesmo tempo, mas vai dando aí para os irmãos mais ou menos. É bom você anotar os textos, que você anota o texto, chega um dia do culto, outro dia diz, pastor, aquele texto lá eu deixei anotado, tira-me uma dúvida para mim. Por isso que é bom você sempre anotar. Então, Daniel capítulo 9, versículo 27, está falando da última semana das 70 semanas, certo? De Daniel, e no total dá 490 anos.
Pastor, e esse período agora está contando? Não, o relógio do tempo está parado. O próprio Deus parou essa contagem, né? E essa contagem só será reaberta quando acontecer o arrebatamento da igreja, começa a contar de novo as 70 semanas de Daniel. Então vamos lá. Eu já estou finalizando a aula e então nesse caso eu destaquei que tinha propósito maligno, propósito humano e propósito de Deus também, que esse exército todo estivesse lá no Vale do Meguido. Bora ler aqui para a gente finalizar. Bora ler aqui, irmãos, junto comigo, Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3. Zacarias capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Zacarias 12, versículo 2 e versículo 3. E eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá. Quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então, aqui é a confirmação que isso aqui, isso aqui na verdade, é uma profecia justamente para esse período aqui, do final da grande tribulação, que haverá a batalha do Armagedon. Eu quero ler também outro texto com vocês aqui, que é Zacarias capítulo 14, versículo 4, certo? Zacarias capítulo 14, o mesmo texto. Agora eu vou ler do versículo 1 que diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Dia do Senhor aqui é o dia da batalha. Dia do Senhor não é o dia do arrebatamento. Dia do Senhor é o dia de guerra, que Jesus luta, e nesse dia vai morrer muita gente. É o dia do Senhor. Porque, olha só o versículo 2, no capítulo 14 de Zacarias. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Por isso que eu disse que tinha um propósito humano, maligno, mas também tinha um propósito de Deus. Olha a resposta aqui. Aqui é Deus falando. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Por que está dizendo que metade da cidade vai sair para o cativeiro? Esse cativeiro quer dizer o quê aqui? É porque vai ter escravidão? Não. O que a Bíblia está querendo dizer aqui, se você for fazer a exegese do texto, quer dizer o seguinte, que Israel vai ter que se refugiar em outros países. Foi o que eu falei no início do estudo. Quer dizer, metade fica e metade sai. Quem conseguir escapar pelos montes, pedir ajuda, socorro às outras nações, bem. E quem ficar em Jerusalém vai ficar sitiado, cercado. E o exército com 200 milhões vai estar lá para justamente dizer assim, agora Israel será eliminado. Agora o versículo 3. E o Senhor, aqui está falando de Jesus, ô glória, e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Agora o versículo 4 é tremendo, irmãos. E naquele dia, bora respeitar a vírgula. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente. E para o Ocidente haverá um vale muito grande, Vale do Megui. E metade do monte se apartará para o outro, para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então aqui é uma profecia clara. Da mesma forma que a batalha do Armagedon é literal, da mesma forma Cristo pisará o Monte das Oliveiras literalmente para pelejar no dia da batalha
em favor de Israel. Mateus capítulo 24, versículo 30, para nós encerrarmos. Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Mateus 24, 30. E esse texto aqui, eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes. Vai dizer, mas pastor, eu achava que era outra coisa. E eu vou falar para você que esse texto de Mateus 24, 30 está falando justamente desse dia aqui. Olha que coisa interessante. 24, 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Bom, se o arrebatamento é secreto, Jesus não aparece, é só a igreja que vai, passa das nuvens e vai ao encontro dele. Então, isso aqui está falando da vinda de Jesus em glória, certo? Isso aqui não é o arrebatamento. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor. Na verdade, eu queria achar, é o texto que diz que ele vem como relâmpago. Eu queria achar esse texto aqui, mas deixa. Eu pensei que era esse texto que eu tinha anotado, que a Bíblia diz que ele virá como relâmpago. Por que a Bíblia diz que ele virá como relâmpago? Ele está vindo rápido, porque a situação é urgente, e se ele não vier como relâmpago e chegar na hora certa, Israel é destruído. Agora, só parar um pouquinho aqui, e só para a gente entender uma coisa, eu já vou devolver a oportunidade, o bispo vai orar pela sua vida. Depois, querendo Deus, em outras oportunidades, Deus vai usar outros vasos, outras pessoas aí, durante as outras semanas que virão. Mas eu queria só falar para você uma coisa que está me ouvindo agora, Igreja de Cristo. Olha como a misericórdia de Deus é grande. Israel sempre foi o povo que teve a promessa, os mandamentos, a lei, a terra prometida. Tudo que nos outros países é cultura, em Israel não é cultura. Israel é o que Deus mandou eles fazer. Só para os irmãos terem uma ideia do privilégio dessa nação. E quando vem um filho de Deus, essa nação, ela fecha os olhos espiritual, uma cegueira espiritual terrível cai na nação, e a nação não consegue enxergar o filho de Deus como Messias. Porque eles esperavam um rei rico, e eles não aceitavam que o rei deles entrasse em Jerusalém montado no cavalo. Israel tem sofrido muito, e o sofrimento de Israel só vai acabar quando Cristo vier pelejar no dia da batalha do Armagedon. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a grande misericórdia de Deus e a graça do Filho dele. Porque eu tenho certeza que se fosse eu e você, a gente já teria perdido a paciência há muito tempo. Mas na agenda de Deus tem dois grandes eventos marcados. O primeiro, arrebatar a igreja. Arrebatar a igreja, aleluia. E o segundo grande evento é dar o livramento a Israel. E assim, Israel, por mais que houve erros, mas vocês sempre foi a minha nação escolhida, eleita. A igreja tem um papel especial, é claro que tem. Como eu sempre digo, a igreja passou a ser prioridade, porque a igreja será arrebatada primeiro, sai do sofrimento, não atravessa a grande tribulação, mas Israel atravessa. Mas Deus nunca deixou de amar Israel. E o que eu falei aqui, na semana passada eu volto a falar. Está lá, irmãos, está lá, daquele jeito deles, mas todas as pessoas que usam tocam, depois Deus cobra, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Espere em Deus que esse período aqui que a gente estudou, como eu falei para os irmãos, são muitas informações para você pegar de uma vez só. Escatologia, de fato, não é fácil, mas se dedique, leia a Bíblia, seja curioso, pesquise. Tem homens de Deus, tem um bocado de charlatão na internet, mas também tem homens de Deus aí na internet que tem uma boa palavra, tem um bom ensino também sobre escatologia, né? Então pesquise, continue se dedicando ao máximo, se preocupe com sua vida espiritual. A gente não está falando aqui
do céu durante todos esses dias do arrebatamento de escatologia, só para nível de conhecimento nosso, irmãos. Porque para nível de conhecimento, né, a gente vai para, sei lá, a gente vai para o seminário, senta lá, fica. E tem gente que de fato estuda só para isso. Mas a primeira coisa que é aplicar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida espiritual. E esse estudo tem que fazer efeito assim, para eu e você se preocupar mais com a nossa vida espiritual. É aquilo que o bispo falou, perfeito, é complicado ser perfeito, mas a gente pode procurar o máximo agradar a Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe, eu quero Pastor retornar a Renilson, oportunidade. Pastor Oi, Renilson, missionária. Deus seja louvado através da vida da Amanda. Olha, é, não é Mateus 24, versículo 27, que fala do relâmpago, assim como foi no relâmpago saindo do Oriente? Porque Não sei assim se é como o isso. relâmpago, isso mesmo, missionário. Ah, Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Né? Quer dizer, um texto desse aqui não precisa nem interpretar. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, quer dizer que, de fato, Jesus está muito rápido, porque, de fato, quando ele chegar até corpos no chão, já vai. Né? Mas ele vai vir com muita rapidez, com muito poder, com muita glória para dar vitória a Israel. Meu bispo, Deus abençoe. Um privilégio, quero agradecer a sua vida, né, por essa oportunidade. Eu estar aqui, eu sei que tem pessoas, outras pessoas capacitadas, mas aprove o Senhor que nesse período Deus colocou no seu coração e o Senhor reservou essas segunda-feiras aí para a gente estar falando sobre escatologia. Que Deus abençoe a sua vida, meu bispo, viu? Agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando a igreja e a sua vida poderosamente. Amém, pastor. Aproveitando, antes de fazer a oração final, primeiro a gente quer louvar a Deus pela sua vida, por esse estudo tão rico e por uma explicação assim tão abençoada. A gente aprendemos muito, né, com estas aulas, e é como o senhor falou, o livro de Apocalipse, ou melhor dizendo, a escatologia é assunto bastante abrangente e que não é em 4 semanas que se resume, né, a profundidade de conhecimentos que ainda tem para a gente adquirir através desse tema. Mas foi bênção de Deus e aqueles que de fato entrou na aula para estudar, fez as suas anotações e daqui para frente agora é só se aprofundar mais, né? Pesquisando, como o senhor falou, cuidado com as internet, com as linhas de interpretação de alguns, para que a pessoa não venha aí acabar deixando essas dúvidas entrar no seu coração e ficar confuso. O pastor me deu uma ideia muito boa, né? Eu eu vou me programar para que eu posso dar nessas aulas. Não, eu vou ver quem está na escala agora das próximas pessoas que vão estar dando aula, né? E fora disso, eu estarei eh, preparando uma aula em cima dessa ideia que o pastor falou e que eu estava pensando aqui, eu achei interessante, porque eu tenho muitas imagens aqui que não tem como a gente ir em Israel e não registrar esses momentos. Porque uma viagem para Israel é uma viagem profética. Uma viagem para Israel, para nós que somos evangélicos, somos cristãos, é um seminário. Cada ponto que você passa é um seminário, porque você sai agora do contexto bíblico e entra no cenário real, né? E foi registrado. E tem alguns pontos ali que eu gostaria de trazer uma explicação em cima das imagens. Então, o pastor ele deu uma ideia boa. Inclusive, ele me falou aí sobre o Monte das Oliveiras. E aí falar para as pessoas ver através da imagem aonde vai acontecer esse momento aí escatológico, né? E outro também é a imagem das matanças das crianças por ordem de Herodes, né? Então tem muitos pontos
que é bem significante e que nos ajuda muito e vai nos dar um conhecimento muito aprofundado. Então, cada imagem dessa a gente vai fazer uma descrição com a explicação, né? E os irmãos vão acompanhar com o slide, com as imagens e a explicação. Dependendo do assunto, pastor, o senhor pode também até entrar com a explicação no dia também, porque de repente vai entrar numa área ali mais escatológico e o senhor vai dizer justamente esse ponto, assim, assim, assim. E aí onde eu vou querer um pouco da participação aí dos pastores. Amém, Então, Everton. Amém. tá bom? Então tá Amém. tranquilo. Eu vou nesse momento orar e só fazer menção aqui da presença de alguns pessoal, porque como não estava logo no início da chamada, né, para não ficar aqui fora da pauta, então deixa eu aqui confirmar mais uma vez. Tá aqui Maria Lima, missionária Maria, Raquel Lima, Leda Cristina, Cris Lins, missionária Cláudia Alves, Ângela e Lívia, Chuchu aqui. Depois eu quero saber quem é essa pessoa aqui, né? Que está aqui, porque tem que ter um nome, porque senão vai ficar aí, não resiste desse jeito aí. Kaeli Fernandes, Gabriel Fidelis, Sandra Santos, Mel, usuário do Zoom, Pedro Henrique, missionária Jussandra, Tainá Alves, Eliane, Reverendo, o usuário do nosso. Zoom sou eu. O usuário do Zoom sou eu. Quem é aí? O usuário do Zoom? Júnior, Júnior. É Renilson Júnior? É Renilson Júnior? É, Isso, Renilson Júnior. Bota eu, aí, eu, Renilson. eu, Bota eu, Renilson Júnior. tá bom, é porque eu já tinha colocado, só que eu não sei, por isso que eu fiquei quieto. Eu já tinha colocado e eu não tava entendendo. Mas eu acabei de ver aqui que não tinha nenhum usuário do Zoom aqui, aí eu falei, será que sou eu? É, tá ok. Então, gente, olha, tá aí. A gente fez a chamada. Se você ficou sem a chamada, depois você me notifica para a gente botar aqui na nossa pauta, porque eu tenho levado muito a sério, irmãos. Confesso a vocês que eu tenho levado muito a sério a anotação dos que estão participando das aulas, dos estudos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem que levar em consciência que altar da igreja é uma responsabilidade. E a gente não pode. A outra coisa, além do altar, é investir em alguém que você sabe que pelo menos essa pessoa tem uma base bíblica. Porque você vai fazer um investimento, vai dar uma oportunidade para essa pessoa ser um diácono, ser um obreiro da casa de Deus, uma pessoa que não frequenta o estudo da palavra, uma pessoa que não se preocupa em buscar um conhecimento. Isso é um problema, irmãos. Isso é um problema. Até Jesus, para exercer o ministério, ele respeitou um tempo aonde ele se preparou. E é importante o servo de Deus se preparar e estudar, para na hora que tiver as suas oportunidades para cumprir a sua missão, saber o que está falando ali no altar, né? Saber o que está falando, saber qual é o seu procedimento. É o único lugar que a gente tem uma educação espiritual, é quando nós estamos estudando a Bíblia, estudando as Escrituras. E Jesus já disse: examinais as Escrituras, que dela de mim testifica. Examinais as Escrituras, que dela de mim testifica. Então é importante que os nobres servos de Deus estejam no estudo da palavra. Esse, para mim, é um dos investimentos mais importantes, né, que a gente precisa, né, fazer nas nossas vidas, investir. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, mesmo cansado, às vezes voltando do trabalho, como o pastor Renilson falou, ainda não tomou banho, mas olha, isso está fazendo bem para você. Isso é alimento, isso é vitamina para a tua alma. Então, pode ter certeza que você tendo o conhecimento, você não será enganado e nem confundido. Por isso que Jesus,
ele está nos proporcionando esse estudo, e por isso que eu faço questão, porque aqui no histórico, né, do que eu puxo aqui, eu sei quem são as pessoas e acerca delas, o comprometimento dela, principalmente com as Escrituras. Eu sempre carreguei isso, eu sempre valorizei isso em toda a minha caminhada ministerial e não vou parar, vou continuar da mesma forma. Quem me conhece, quem congrega comigo há muito tempo, sabe o quanto eu priorizei sempre as Escrituras e esse momento de estudo. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor Deus, pela vida de todos que se esforçaram em estar aqui nesta noite para estudar a tua palavra. Quero te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus, pela participação dos teus filhos. Quero te louvar pelas oportunidades que eles estão apreciando e aproveitando neste momento. Que o Senhor, Deus, não deixa que essa semente venha a ser arrancada do coração deles, mas que eles possam, meu Deus, guardar esta palavra em seus corações. Pastor Renilson, ele poderia estar fazendo uma outra coisa dentro desse tempo, de uma hora que ele passou aqui ministrando essa palavra. Mas foi um tempo dedicado a ministrar, Senhor. E a gente temos que valorizar, Pai, esses momentos, Deus recebendo essas ministrações e esses conhecimentos, uma vez é transferido, né? Passado, meu Deus, pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor. Te agradeço, muita gratidão mesmo, muito obrigado. E que o Senhor continue nos abençoando e que o Senhor prepara as próximas aulas, aqueles que vão estar dando os estudos, que possa estar vindo debaixo da tua direção, dentro de um conhecimento divino e que nós possamos crescermos através desta palavra e nos fortalecendo em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês um resto de noite para quem está aqui na Europa e para quem está no Brasil, a continuidade de tarde, né? Fica com Deus, meus irmãos. Até a próxima aula.